Olá, bom dia família, tudo bem? Família, é um prazer falar com vocês de novo. Estava meio afastado, estava num processo seletivo natural das coisas acontecerem muito forte. Altos e baixos vão acontecer no decorrer da vida da gente. E hoje eu quero conversar com vocês um assunto muito interessante até, porque eu não conseguia vir antes, porque eu não estava entendendo o processo natural das coisas que estavam acontecendo. Eu precisava assimilar para entender o que estava acontecendo. Eu estava planejando uma coisa, o lançamento do nosso livro, nosso protocolo de prevenção. E aconteceu algumas coisas no decorrer do caminho que a gente não entende o porquê que acontece. Mas ainda bem que a gente tem essa oportunidade de poder estar falando e deixando gravado aqui no YouTube para que a gente possa entender e ao mesmo tempo ajudar outras pessoas. Eu quero falar alguns assuntos hoje que está batendo muito forte, latente no meu coração. A sincronicidade da vida acontece nos momentos mais inusitáveis. E eu estava tentando entender o porquê que a vida, a maior faculdade é a faculdade da vida. E o que acontece é o seguinte: se tu não for bem nas provas, tu vai repetir de ano. E o que é o repetir de ano na faculdade da vida? É o momento da prova, o momento do fogo, da prova de fogo, para te poder passar para o próximo nível, senão a gente não passa esse próximo nível. As pessoas ficam ruminando, ficam patinando e não saem do lugar. Por quê? Porque não entendem como é que se faz a prova. A sincronicidade, ela entra no momento que tu começa a entender, compreender, mas nada faz, porque é aí que está a razão de tudo. Tu não tem o porquê fazer alguma coisa, tu tem que te dominar o teu interior. Agora, uns dias atrás, eu estava com um problema de familiares no hospital, meu pai estava saindo do hospital da UTI. Eu estava muito nervoso, estava muito preocupado com tudo e, e falei com Deus, porque é importante a gente falar com Deus, né? Bem no momento que eu estava para fazer uma coisa, aconteceu totalmente diferente e eu acabei ficando sem saber o que fazer, mas mesmo assim segui os instintos e deu tudo certo. Mas eu falei com Deus, Deus falou o seguinte: não julgue para não ser julgado, e tu não pode dominar, não pode modificar as coisas ao teu redor, mas tu pode mudar a tua forma de pensar sobre a situação. Por mais complicado e difícil que esteja, a tua forma de pensar é determinante para mudar tudo. O que eu quero dizer com isso? Eu estava querendo fazer uma prova num momento que de repente não era para fazer a prova ainda. Mas tu tem que entender a questão da prova, tu tem que entender a fórmula que tem essa prova para poder fazer, aplicar no problema. E eu digo isso não no problema do colégio, como era antigamente, mas sim no problema da vida, no momento exato, nesse momento que a gente está passando. Essa noite eu não conseguia dormir, pensando e repensando o que eu ia falar. Eu precisava falar, porque essa prova de vida vem nos momentos assim que a gente menos espera. E muitas vezes não está nem preparado para fazer essa prova, mas tem que fazer aquela prova surpresa que a professora chega, ó, hoje temos prova hoje. Que frio na espinha que dava. E a vida não é diferente. Então, quando tu está fazendo a prova, não sei com vocês, mas ali na hora de fazer as questões, eu procurava geralmente fazer as que eu compreendia, que eu não compreendia eu deixava para fazer mais para o final, por causa do tempo. Então, na vida não é diferente, a gente tem que colocar as prioridades da vida da gente. E a gente vai vendo
o feedback pela própria vida. Ela vai mostrando. Por que eu falo da sincronicidade? Porque muitas vezes que nem aconteceu semana passada, eu estava querendo fazer um determinado ação, algum objetivo, e chegou no momento, me deu vontade de fazer outra, completamente diferente. Eu acabei fazendo o que me deu vontade de fazer. E foi até melhor, porque não era para ter feito o que eu estava querendo fazer. Então o querer, às vezes ele está errado. A gente tem que, como eu sempre digo para os mais chegados, que escutar o teu consciente, o teu instinto de sobrevivência é uma coisa determinante para os escolhidos, porque acaba dando liberdade para muitas situações que tu nem sabe o que poderia estar acontecendo lá na frente. Por isso que é tão importante isso. Hoje eu consegui vir fazer esse vídeo depois de alguns meses sem poder gravar nada, por vários motivos, e agora por último eu estava querendo fazer isso, mas o tempo não ajudava, estava muito frio aqui no sul, anda muito frio. Então, hoje o motivo dessa nossa conversa basicamente é essa daí, poder contar para vocês que a sincronicidade da vida funciona, e ela funciona para quem está perceptível para entender e ver e aceitar as coisas de forma leve, natural. E o mais importante é tu te conhecer, saber que a tua paz interior é a coisa mais importante, o teu bem maior, teu maior patrimônio nessa vida, junto com a tua saúde. Tá? Então, essa é a questão de hoje. Você está pronto para poder estar entendendo as provas que a vida te dão, para passar para o próximo nível de liberdade, nível de realização, satisfação, felicidade, prosperidade. Tudo isso é provas que a gente tem que passar para poder ver. Se tu não tá nesse nível, porque tem alguma coisa de errada. E tu tem que saber o porquê. Antes que esteja tarde. A oportunidade é o agora. O momento mais importante é o presente. É aqui o agora, com a minha companhia, com a companhia no interior da gente, que a gente consegue mudar as coisas, transformar, crescer, evoluir e ser feliz. Por enquanto é isso, pessoal.